navegarei. Podem ir sentando no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor, ao Deus do meu amor. Espírito, 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 que desce como um fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Mais uma vez, você que está aqui em casa, cante: Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Queridos filhos e filhas, aqui presente no santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, a todos que nos acompanham pela TV Evangelizar, Rádio Evangelizar, aplicativos de YouTube, a igreja, o mundo celebra a efusão do Espírito Santo. Celebra não como um fato do passado, mas algo presente no meio de nós, que se realiza na liturgia. E que felizes somos nós, porque todos os anos podemos pedir esta efusão, este derramamento do Espírito Santo sobre nós, para nos vivificar, nos renovar, nos impulsionar e nos fazer verdadeiras testemunhas de Cristo. Ó Divino Espírito Santo, como o mundo necessita de Ti. Na primeira leitura, e quem acompanhou comigo e está acompanhando, é a leitura orante dos Atos dos Apóstolos. E nós temos ali um relato escrito pelo evangelista Lucas, que alguém lhe contou como foi o derramamento do Espírito Santo. Tem até uma imagem que eles estão às vezes sobrepondo, que é Nossa Senhora e os 12 apóstolos reunidos. E eles fazem a primeira de todas as novenas da igreja. Isto mesmo. Quando o texto diz que Maria e os apóstolos se punham a rezar. Onde rezavam? No cenáculo, no mesmo local que foi a última ceia, o lava-pés. Era o lugar deles. Hoje o cenáculo ainda existe, está na mão dos judeus, não pertence à custódia franciscana, mas é possível visitar. Um lugar retangular, que supõe que eram 2 pisos, e ali estavam eles a rezar. Lucas conta que eles imploravam, e quem estava junto? A Santa Mãe de Deus, Nossa Senhora. Então por isso que nós pedimos: Nossa Senhora, nas nossas novenas, intercede conosco, Mãe. Nas nossas orações, melhore-as e apresente a Teu Filho. Os apóstolos contaram com a Virgem Maria, nesse primeiro novenário, pedindo o quê? Aquilo que Jesus prometeu: eu vos mandarei o Espírito Santo Paráclito, o advogado, aquele que lhes dará força. E meus irmãos e irmãs, aconteceu. Eles, devido aos últimos acontecimentos e a barbaridade que fizeram com Jesus, com tamanha crueldade o mataram na cruz, mas depois ressuscitou. Eles estavam sobre a força do ressuscitado, mas não plenamente convencidos da missão. Era mais ou menos, queriam
como diz São Paulo, sei o que quero, faço o que não quero. Sei o que devo fazer, mas me falta impulso, me falta vontade, me falta ânimo, me falta esse ardor. E eis que dizem que estando em oração se escutou um grande barulho, um barulho ensurdecedor, e tal qual, não é língua de fogo, parecido como o quê? Línguas de fogo, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos. Maria era esposa plena do Espírito Santo. Queridos filhos e filhas, esta narração é para mostrar que o que segue depois, na vida dos apóstolos, tem a ver com o derramamento do Espírito Santo. Nós sabemos que eles, por medo dos judeus, gente, os judeus estavam perseguiram, mataram Jesus. Sabemos que depois Herodes, um dos primeiros fatos, depois foi degolar a espada Tiago menor, o irmão de Jesus. O maior foi para outro lugar, mas o Tiago menor se tornou bispo de Jerusalém, e ele foi decapitado. Sabemos que Herodes viu que dava certo, prendeu Pedro, o anjo do Senhor o libertou. Mas a pergunta, o que é que aconteceu naquela efusão do Espírito Santo, que de portas fechadas, com medo dos judeus, foram para as praças e falavam de tal forma, com o dom da glossolalia, que cada um entendia na sua língua mãe. O Evangelho é segundo João. João não separa a Páscoa de Pentecostes. Ele coloca no mesmo momento, no mesmo dia. Qual que está certo? Os dois. Um tem um sentido litúrgico catequético, o outro também. Para João, no dia da ressurreição, no primeiro dia da semana, Jesus aparece em meio aos apóstolos e diz: a paz esteja convosco. Por que dizer isso? Shalom. Lembre-se, meus irmãos, Jesus não estava magoado com os apóstolos. Ele não estava ressentido porque o abandonaram. Ele não estava triste porque o deixaram sozinho. Mas os apóstolos precisavam escutar que Jesus os perdoava. Repito, a paz esteja convosco é como dizer: sim, vocês fugiram, Pedro, Tiago, vocês fugiram, vocês debandaram, mas fiquem em paz, eu estou ressuscitado. É essa paz que o Senhor quer dar. Como se não bastasse, Jesus disse pela segunda vez: Shalom, a paz esteja convosco. O Senhor está dizendo isso para mim e para você. Este Pentecostes não é uma memória do passado, mas é algo do presente. É o Espírito Santo descendo sobre mim, sobre você, e cada vez mais, não é uma só vez. É sempre pedindo esta nova efusão, este novo Pentecostes. Por isso, depois de Jesus dizer Shalom, Ele tem que os enviar. Ele sabe, Jesus, que voltará para o Pai. Ele já os tinha chamado com a missão: ide evangelizar. Mas Ele tinha dito: vocês não irão sozinhos, eu vos enviarei o Paráclito. Por isso, antes de mandá-los perdoar os pecados, evangelizar a boa nova,
Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. Como que? Não é como que, de fato, os capacitando, de fato, os fortalecendo, de fato, de fracos a fortes. E é nesse contexto que nós entramos. Se você escutou bem a sequência, que aparece poucas vezes na igreja, Corpus Christi, Páscoa, alguns momentos, muito bem. Como fala a sequência dos 7 dons? Então esse Espírito Santo de Deus, depois que o Senhor diz, Shalom, a paz esteja contigo, Ele quer fazer conosco, Ele quer nos dar estes dons, Ele sopra sobre mim e sobre você, como diz, Espírito de Deus, enviai do céu um raio de luz. Então uma das ações do Espírito Santo é ser um raio de luz na nossa mente turva, no nosso mundo obscurecido pelas falsas verdades, escurecido pela falta da luz divina. Dai-nos 7 dons, começa a sequência a dizer, e ainda diz, consolo que acalma. O que é o Espírito Santo em nossa vida? Depois eu falo dos 7 dons. Consolo que acalma os nossos corações. Está atribulado, está angustiado, está com até arritmia. Acalme-se. Deixa o Espírito Santo sossegar sua alma. Por que o desespero, se nossa vida está nas mãos de Deus? Por que viver em eterna preocupação, se um fio de cabelo não cai sem o consentimento de Deus? Depois vai dizer, enchei de luz bendita o íntimo de nós. O mundo está precisando desse Espírito Santo, porque dentro de nós, e de modo geral, há um perigo que a chama de Deus se apague, chama que crepita, mas que não se apague. E quem nos ajuda a manter a luz da fé acesa é o Espírito Santo. Por isso, se por acaso alguém estiver vivendo uma crise de fé, invoque o Espírito Santo de Deus, invoque esta efusão do Espírito Santo no íntimo de nós. Diz ele, o sujo lavai. Olha que forte, o Espírito Santo vem para lavar nossa sujeira. Gente, não sou eu que estou inventando, são os santos padres e a sagrada liturgia. Nós acabamos de cantar e vamos cantar de novo. Esse Espírito Santo sobre nós, ao sujo lavai, o que está seco, árido, regai. Quanta aridez, quanto vazio. O que precisamos é desse Espírito Santo. Curai o doente. E não se trata só das doenças físicas. Curai o doente do espírito. Curai o doente nos afetos. Curai o doente na parte física. Espírito Santo, curai os doentes. Aqueles que são impenitentes, aqueles que são duros, a graça de Deus, dobrai. Eu acho tão forte isso, porque eu não sei porquê, mas há pessoas que se tornam resistentes a Deus, a tudo que é sagrado. Não sei se por desgosto, por alguma desavença, por algum trauma, mas quem pode dobrar, envergar, sem quebrar. Deus não quer quebrar ninguém, Deus quer envergar às vezes.
dobrai o que é duro, este coração endurecido. Às vezes pedimos esse Espírito Santo para alguém de nossa família, ou mesmo para nós. Senhor, eu estou muito turrão, eu estou muito dono de mim mesmo, dobrai meu coração, guiai-me no escuro, eu não enxergo, eu não sei onde está, onde estou, guiai-me no escuro da vida, aquecei-me do frio. O frio de ter uma alma gélida, falando a linguagem da misericórdia e de Santa Faustina Kowalska. Tem horror às almas gélidas, disse Jesus. Então aquecei as almas. Dai-nos, Senhor, os teus 7 dons. Dai-nos, Senhor, estes 7 dons. 2 vezes a antífona pede: dai-nos, Senhor, os dons que me faltam, da sabedoria, se é o da inteligência, do conselho, da fortaleza, da ciência, da piedade, do temor de Deus. Cada um vai pedindo, e eu os convido a ficar em pé agora e cantarmos Espírito, Espírito, e cada um fazer a sua prece, o seu pedido do Espírito Santo agora. Espírito, Espírito, mandai o vosso Espírito, Senhor, sobre nós. Abra as tuas mãos. que desce como fogo, Mandai, Senhor, os vossos 7 dons. vem como em Pentecostes, Dai-me, Senhor, o Espírito do temor de Deus, de amá-lo e buscá-lo sem fim. Dai-me, Senhor, o Espírito de piedade, que faz buscá-lo acima de todas as coisas. Dai-nos, Senhor, o Espírito da inteligência, de conduzir tudo e o mundo para Ti, Senhor. Dai-nos o Teu Espírito, Senhor, do conselho, de nos aconselharmos na Tua palavra, de nos aconselharmos nas Tuas verdades. Dai-nos, Senhor Deus, o Espírito da fortaleza, que não nos falte a garra, que não nos falte a certeza, que não nos falte o amparo. Reze comigo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Enquanto eles cantam, impõe as mãos na cabeça de quem está do teu lado e diga: Divino Espírito Santo, Divino Espírito Santo, recaia sobre esta tua filha, recaia sobre seu filho, recaia sobre esta pessoa que agora toco, recaia sobre essa pessoa que agora toco. renova o teu Espírito, Senhor, Renova o teu Espírito, e dai a Senhor, graça de um novo Pentecostes. e dai a graça de um novo Pentecostes. Cantemos todos. Espírito, 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 que desce